Olá pessoal, vamos dar início a mais uma aula de História. Eu sou a professora Isabela Cruz e o tema de hoje é Povos Indígenas e Saberes e Técnicas. Poxa professora, que povos indígenas são esses? Gente, é o que eu chamo de trilogia, vocês nunca esquecerão. São os astecas, os maias e os incas, são os povos que habitavam a América Central e a América do Sul, não o Brasil. O Brasil eram os povos indígenas. Tupi-Guarani, esses povos indígenas que iremos falar são os astecas, os maias e os incas, que estão localizados mais precisamente na região do México, do Peru, da Bolívia, e eles serão colonizados pelos espanhóis, certo? Mas calma que a gente vai dar início ainda à aula. A civilização asteca. Região de origem Azitlã. Essa Azitlã era a origem dos astecas, antes deles serem sedentários. Então, quando eles eram nômades, quando eles eram caçadores e coletores, eles possuíam essa nomenclatura. Eles estavam localizados na região da Azitlã, norte da América, por volta do século XII, tá? Já no século XIII, eles irão buscar um local fértil. Local fértil é um local hídrico, que possua água, para melhor desenvolvimento desses povos. Então, eles vão caminhar bastante até que vão encontrar o lago chamado Texcoco. Esse lago, eles irão se fixar, se tornando assim sedentário e dando origem à primeira capital, tá? A principal cidade asteca, que é Tenochtitlán, tá? Os povos dominados eram obrigados a pagar impostos, altos impostos, ou eles sofreriam com expedições punitivas, tá? Então, eu vou voltar um pouco. Vamos dizer que eu parei na parte que eles eram sedentários, que eles vão se fixar na margem do Texcoco e eles irão fundar Tenochtitlán, que é a principal capital asteca, que é essa aqui que eu vou grifar. Ok. Só que esses povos, eles eram extremamente militarizados, violentos, e eles irão dominar vários povos aos seus arredores, formando um verdadeiro império, tá? E aí, esses dominados, eles eram obrigados a pagar altos impostos. Esses impostos eram pagos, ou, senão, eles seriam castigados com expedições punitivas, que eram saques, eles sequestravam pessoas, saqueavam essas localidades. Então, claro que essas pessoas que eram dominadas, elas terminavam cedendo ao pagamento desses altos impostos para que sua família não fosse atacada por esses violentos e militares homens, que eram os astecas. Tá? Então, eles cultuavam, eles possuíam culto aos deuses astecas, eles eram politeístas, tá? Então eles possuíam vários deuses. Aqui eu coloquei a imagem, né? E a mesma imagem que tem no livro didático de vocês, que é um deus da guerra. Ele era o principal deus dos astecas. Percebam aí que eles têm o quê? Um deus para representá-los. Perceba o tamanho, certo, da importância que eles tinham em relação ao militarismo, em relação às guerras de conquistas de território. Tá? Eles possuíam até um deus para representar essas questões. Aqui eu coloquei uma questão que também tem no livro de vocês, que é para refletir. A dominação asteca. Vamos ler primeiro. Peguem o livro de vocês, tá? Todos os povos subjugados pelos astecas eram obrigados a pagar-lhes pesados impostos, como já foi dito. Eles eram obrigados, tá? Sobre diversas formas. Penas raras do pássaro quetzal, por exemplo, pedras preciosas como jade, alimentos como milho, cacau, pessoas para oferecer em sacrifício aos deuses. Consta que todos os anos chegavam à capital do império 7.000 toneladas de milho, 4.000 toneladas de feijão e cerca de 2 milhões de peças de algodão. Gente, tudo isso aqui eram objetos, alimentos que eram pagos como imposto para quem? Para os astecas. Quem pagava? Os povos conquistados. Lembre-se que uma das principais características desses povos era a violência.
Eles eram extremamente violentos, brutos, e eles possuíam essas questões militares, para eles isso era muito importante. Prata e ouro, em enormes quantidades, eram levados todos os dias à poderosa cidade de Tenochtitlán. Poderosa cidade que era a capital dos astecas. Dona do lago e cabeça de um vasto império. Dona do lago e cabeça de um vasto império. Quem era a dona do lago? Texcoco e cabeça de um vasto império? A cidade de Tenochtitlán, que era o quê? A capital asteca. Percebam aí, o pagamento de impostos era feito em mercadorias. Oficiais do imperador faziam uma lista detalhada dos tributos enviados. Repare que nesta lista constam mantas de diferentes formas e modelos, vestes cerimoniais com cocares e penas, feixes de plumas, colares e sacas de cacau. Passar. A organização social dos astecas. E aí eu coloquei uma pirâmide social. Tá? No livro de vocês não tem a pirâmide, mas tem falando só, né? O imperador, que era a representação do Deus, tá? Então, politicamente, eles eram teocráticos. Então, política e religião se misturam, certo? Isso é teocracia. Então, o imperador, ele está no topo, na parte vermelha aqui da pirâmide. Na parte amarela está a elite, tá? Que são os sacerdotes, os chefes militares, os comerciantes e os artesãos. E aqui na parte azul, que é a base da pirâmide social, estão os camponeses e os escravos, tá? E aqui na verdade, eles faziam, né? Eles faziam não. Eles eram a maior parte da população. Então vamos dizer que essa pirâmide seria mais ou menos assim. Deixa eu passar aqui. Pronto. Essa pirâmide, ela seria mais ou menos assim. Aqui é o imperador, aqui é a elite. Todos aqui são os camponeses e os escravos. Só para vocês terem noção que era a maioria da população. Aqui eu coloquei uma imagem dos cavaleiros águia. Por quê? Porque assim, os astecas, eles tinham uma história mística, um presságio, de que eles se localizavam, eles se fixaram ali às margens do lago Texcoco, porque ao chegar, eles encontraram uma águia, tá, devorando uma cobra. Isso para eles isso foi um sinal dos deuses. Por isso que eles, quando eles iam para as batalhas, para a conquista de territórios, eles se vestiam, eles possuíam bastante penas e se vestiam como se fosse, né, na parte da cabeça, eles colocavam como se fosse uma águia mesmo, né, a representação de uma águia. Então aqui são os cavaleiros águias, eram chamados, certo? Então aqui, ó, percebam, deixa eu apagar aqui a luz, só um instante. Percebam aqui, tá vendo? A imagem, tá? Da águia. Porque para eles isso foi, a criação da capital de Tenochtitlán foi uma miragem dos deuses, tá? Foi um sinal dos deuses quando eles encontraram a águia destruindo a cobra. E aí eles se vestiam dessa forma para irem às guerras. A sociedade era hierarquizada. Tá, ok? Eu falei já sobre isso, mas vou detalhar melhor. O que é hierarquia, professora? É dividido em camadas bem definidas. Hierarquia é quando o imperador, existe sempre alguém para você obedecer, certo? E sempre esse alguém é quem estiver no topo da pirâmide. No caso, quem devia obediência ao imperador? Todos os que estavam abaixo da pirâmide. O imperador, ele era a maior hierarquia da sociedade asteca, tá? Era comandada por um imperador, que era o chefe do exército, a nobreza, que são aqueles sacerdotes, os chefes militares, que eu já citei anteriormente, era também formada por sacerdotes e chefes militares. Os camponeses, artesãos e trabalhadores urbanos, eles irão compor grande parte da população, como eu citei.
E essa camada mais baixa da sociedade era obrigada a exercer um trabalho compulsório para o imperador. Então, eles não recebiam nada, eles trabalhavam realmente de graça para o imperador. Quando este os convocava para os trabalhos em obras públicas, como canais de irrigação, estradas, templos e pirâmides. Então, quem trabalhava? A camada livre, a camada popular, os camponeses, os artesãos, os trabalhadores urbanos, é quem trabalhava de forma compulsória para o imperador sem receber nada em troca. É isso que está falando aqui. Mais uma imagem, tá? Da capital, da principal cidade asteca, a cabeça do Império Azteca está em Tenochtitlan. Não quer sair. Saberes e técnica dos astecas. Vamos lá. Para construir Tenochtitlan, os astecas eles utilizaram conhecimentos de cálculos e técnicas apuradas de construção civil. Mas a principal que eu quero destacar dentro desse conteúdo sobre saberes e técnicas dos astecas são as tinampás. As tinampás, gente, são ilhas artificiais feitas sobre estacas fixadas no fundo do lago, tá? Então, era uma região extremamente seca e eles precisavam desenvolver a agricultura. E qual foi a prática? Qual foi a técnica utilizada por esses povos? Foram essas ilhas artificiais, que eram construídas assim, ó. Aqui são tudo ilhas artificiais, eles ficavam sobre a água. Tá vendo? Sobre a água. E era construído de que forma? Estacas fixadas no fundo do lago. E aí eles montavam, tá? Essas cercazinhas de forma horizontal que pudessem plantar e que a planta tivesse também contato com a água, né? Uma esteira, tá vendo? É uma esteira que era colocada sobre as áreas alagadas e a fértil lama do pântano servia para adubar as plantações, tá vendo? Então tá aqui as esteirazinhas, as cercazinhas, eu chamo de cerca, mas são esteiras, né? Agora tem que ter orifícios, né? Como estou dizendo a vocês, tem que ter orifícios para que essas plantas elas pudessem absorver nutrientes. Vamos falar agora da civilização maia. Estamos na nossa segunda civilização, nosso segundo povo da nossa trilogia. A civilização maia, muito provavelmente, ela vai ser a mais antiga das civilizações pré-colombianas, embora jamais tenha atingido o nível urbano e imperial dos astecas e incas. Os maias, eles ocuparam a região da floresta tropical das atuais Guatemala, Honduras e Península de Yucatán, que está localizado no sul do atual México, entre o século IV e o século IX a.C. Então, percebam aqui no mapa, toda essa parte rosa, toda ela é a parte que estavam localizadas as cidades maias. Percebam aqui, ó, no globo terrestre, tá? Nessa questão aqui do globo terrestre no total, que está localizado no sul do México, na América Central, tá? Essa era a localização dos maias. A organização social dos maias. Como é que estava dividida, professora, a sociedade dos maias? Era uma sociedade hierarquizada, assim como a sociedade asteca, tá? Aqui no topo é o imperador. Esse nome aqui, o Naxel, era a denominação na qual eles recebiam. Mas aqui no topo está o imperador, tá? Então, o imperador fica aqui. Aqui nessa segunda camada está a elite, que são os nobres e sacerdotes. Lembre-se que os sacerdotes eles sempre estão ligados às questões também religiosas, tá, desse império. Aqui nessa camada aqui, ó, na terceira camada social, estão os artesãos e trabalhadores livres e os agricultores, tá? Então aqui é o primeiro estado, vamos chamar assim, primeira parte, aqui é a segunda. Aqui é a terceira e na base e a última estão os escravos, que eram aqueles povos dominados pelos maias. Gente, eu quero sempre destacar para vocês isso. Essa definição de escravo aqui, na Idade Antiga, nessa fase, é diferente da definição de escravo na Idade Moderna. Aqui
Os escravos, eles eram os povos que foram subjugados, dominados, certo? E eram levados como escravos. Trabalhos compulsórios, não recebiam nada, praticavam atividades e construções, certo? Dentro das cidades maias, ou astecas, ou incas, ou lá no Egito, na Mesopotâmia. Essa definição de escravo é totalmente diferente da definição de escravo moderno, que a definição de escravo moderno é de etnia e vindo de uma só região, que foi do continente africano, e por serem negros. Esse foi a principal característica, o principal motivo desses povos africanos terem sido escravizados. Já esses povos aqui eram por dominação. Eles não estavam ligados à cultura, eles não estavam se importando com cor. Se aquele povo fosse dominado pelos maias, eles levavam como escravos. Pronto, era só isso. Eu quero sempre diferenciar esse contexto, tá? De escravidão no período moderno e a escravidão que estamos falando. A nobreza maia incluía todos os sacerdotes, guerreiros e comerciantes. A classe sacerdotal era muito poderosa, pois detinha todo o saber relativo à evolução das estações e ao movimento dos astros, de importância fundamental para a vida econômica maia, baseada na agricultura. Os artesãos e camponeses, eles irão construir a classe inferior e, além de se dedicarem a um trabalho agrícola e à construção de obras públicas, eles irão pagar impostos às autoridades civis e religiosas. Então, eles vão pagar os impostos ao imperador e os sacerdotes, tá? Então, também fazem parte da maioria da população. Na base da pirâmide social estava a classe escrava, integrada por prisioneiros de guerra ou infratores do direito comum, obrigados ao trabalho forçado até expiarem seus crimes, até expiarem como se eles tivessem pago o crime cometido. Então, um maia, ele podia se tornar escravo tranquilamente. Bastava ele ter infringido alguma lei, algum direito maia. Ele iria, como a forma dele ser punido, seria ser escravo até que seus crimes fossem sanados, certo? Então, percebam que eu falei anteriormente, a questão do significado da palavra escravidão, né, de escravo, aqui nesse período para a Idade Moderna. A economia e cultura maia. Na base da economia, era a agricultura praticada nas milpas, unidade de produção agrária. Então, professora, como era chamado o local onde os maias praticavam agricultura? Milpas. E professora, lá dos astecas, como era chamado? Chinampás. Certo? Lembre-se disso. Então, as milpas era o nome dado ao local onde acontecia a produção agrícola maia. Praticavam a caça, a pesca e criavam animais para alimentação. Desconhecia, no entanto, a tração animal, o arado e a roda. Até porque isso vai surgir lá na Idade Média, na Europa Ocidental, né? Tiveram ainda muita importância na civilização maia a produção de cerâmica, a cestaria, a tecelagem e a arte lapidária. Né? De lapidar, eles faziam escultura, algumas coisas artesanais, lapidando. Saberes e técnicas maias. As pirâmides maias. Os maias, eles foram os maiores construtores de pirâmides do mundo antigo. Os egípcios, eles construíram pirâmides para servirem de túmulos para os faraós. Já as pirâmides maias, elas irão servir de esteio para os templos religiosos erguidos no seu topo. As pirâmides eram usadas para cerimônias religiosas e para estudo dos astros, como, por exemplo, uma pirâmide chamada Caracol. E aqui eu coloquei 2 exemplos de pirâmide, tá? Que eram utilizados para ser centros cerimoniais, como se fosse uma igreja da religião deles, diferente dos egípcios, que era túmulo, né? Era onde eram enterrados os faraós. Aqui não, aqui é como se fosse uma igreja, era um centro onde eles praticavam a cerimônia, né? Era um centro cerimonial, onde praticava a cerimônia politeísta, claro. Né? Igreja vai se referir, mas a igreja está se referindo ao cristianismo, aí eles eram tudo politeísta. Então, pronto, esqueçam. Aqui é uma pirâmide onde eles praticavam a cerimônia politeísta. A civilização Inca. O nosso último povo da nossa trilogia. Quase Harry Potter, né? Os Incas chegaram
ao interior da Cordilheira dos Andes por volta do século XIII. Como camponeses e pastores, eles irão começar sua vida erguendo a cidade de Cusco. Uma das principais cidades, tá? Cusco. Primeiro imperador é Pachacuti. O nome do imperador é Pachacuti mesmo. A língua é Quechua, é a língua dos Incas. A máxima extensão do império incluiu terras onde hoje encontram-se os países do Chile, Peru, Bolívia e Equador. Argentina também. Como uma sociedade essencialmente agrícola, os incas eles irão desenvolver um modo de plantio em degraus, aproveitando ao máximo o relevo acidentado das montanhas para irrigação. A professora é tão decoreba, tão chato, então a gente vai aproveitar o que? As imagens. Porque talvez visualizando a gente tenha uma noção bem melhor do que seja esse plantio em degraus. Aqui eu coloquei o mapa, toda essa área vermelha, tá? Aqui já na América do Sul, tá? Vizinho ao Brasil, aqui tá todo localizado os incas, nessa região aí, vermelha. Ali tá Cusco, o Oceano Pacífico, tá? Vizinho aqui, ó, vizinho do Brasil. Todas as regiões, ainda não é o Brasil, tá? Aqui é o Peru, o Equador, a Bolívia, a Argentina. Toda essa região aí era habitada pelos incas. Sociedade incaica. Sociedade dos incas. Aí o livro de vocês trouxe esse nome, incaica. O imperador, que era tido como filho do sol, tá? Ele ficava sempre aqui, ó, no topo da pirâmide. Professora, e essa sociedade também é hierarquizada como os astecas e os maias também? É hierarquizada da mesma forma. Perceba que eu coloquei em níveis hierárquicos, existem níveis sociais, por isso hierarquizada, tá? Segunda parte aqui, ó, sacerdotes e chefes militares. Então, professora, o que é mais importante? Sacerdotes e chefes militares ou imperador? Imperador, está no topo. Tá? A gente vai contar a sociedade de cima para baixo, tá? De forma crescente, do menor para o maior. Quem está o maior, professora? Lá, o topo, o imperador. Sacerdotes e chefes militares. Esse estado aqui, eu vou cortar aqui, tá? São os artesãos, os soldados, os projetistas e funcionários públicos. Professora, como assim os projetistas? Gente, como se fosse um arquiteto projetava, eles já faziam maquetes. Antes de construir uma cidade ou uma praça ou algo na cidade deles, como por exemplo em Cusco, antes eles faziam uma maquete. Ah, professora, de isopor não era de isopor, não era de argila, né? Era com o material que eles tinham. Não era de isopor não, viu, meus amores? E aqui no topo da pirâmide, na base da pirâmide, tinha os agricultores e os povos dominados, que eram os escravos. Eu coloquei povos dominados para mudar um pouco, né? Aquele, escravos, então é tudo negro. Não. Os escravos, não esqueçam, eram os povos dominados. Eu coloquei agricultores e os povos dominados. Era dessa forma aí a sociedade incaica. Para refletir, vamos refletir. Senão na história. Tem no livro de vocês, tá? Essa mesma reflexão. O texto foi escrito pelo historiador Serge, esse cara aí. Leia com atenção, não sei, gente, dizer, tá? É Serge. Aqui é uma estátua de Pachacuti, imperador inca. Praça das Armas, em Cusco, Peru. Aqui temos uma estátua. E aqui tem um texto. O Império do Sol. O Império Inca era composto por um mosaico de povos e paisagens naturais, dispersos num quadro montanhoso. A força dos incas é primeiramente o império de uma língua, o Quechua, imposta às populações tributárias e ensinada aos chefes dos grupos derrotados. É também o resultado de um centralismo estatal. É a eficácia de uma rede viária de 20 mil quilômetros que cobria a maior parte do país. Por fim, é um laço religioso, o culto ao sol, Inti, que não parava de reafirmar a superioridade do Inca. Então aqui é um texto onde ele vai explicar a superioridade do Inca. Lembra-se que o imperador ele era tido como o deus Sol,
Aí tem umas perguntinhas no livro de vocês. Segundo o autor, segundo esse historiador, Sérgio, a força inca residia em 4 pilares. Quais são eles? Gente, está aqui no texto, isso é uma interpretação textual com a utilização de um texto histórico. A força dos incas é primeiramente o imperador de uma língua, o quechua, imposta à população tributárias e ensinada aos chefes dos grupos derrotados. É também o resultado de quê? De um centralismo estatal, centralismo, de uma centralização, tá? O imperador ele possuía a centralização do Estado, por isso que ele colocou estatal. É a eficácia de uma rede viária de 20 mil quilômetros que cobria a maior parte do país. Por fim, é um laço. Por fim, tá? Então, tudo isso é imperador. Ele tinha a questão da língua, quechua, que era imposta à população tributária. Quem era a população tributária? Os camponeses e os artesãos, os trabalhadores livres, né? Aquela galera que fazia parte da base e da terceira camada, eles pagavam os impostos. É a eficácia de uma rede viária de 20 mil quilômetros que cobria a maior parte do país. Por fim, existia o quê? Um laço religioso, que era o culto ao sol em Ti, que não parava de reafirmar a superioridade do Inca. Então, era esse culto ao sol em Ti, que não parava de reafirmar a superioridade do Inca, que ele se refere a esse imperador, tá? O texto se refere a esse imperador, e ele fala aqui das quatro, segundo a tua força aqui, as 4 forças que o Inca residia, os pilares. Quais eram os pilares? A força desse imperador Inca. O texto está aqui nessa parte, nesse segundo parágrafo. Então percebam que isso não é uma questão de história, isso é uma questão de português, né? E aí entra aquela questão da interdisciplinaridade, que mistura português com história, e aí é uma interpretação textual, né? Às vezes vocês não sabem, tia, eu não estou entendendo. Aí eu sempre falo, gente, isso não é história, isso é português, isso é uma interpretação de texto. Vamos para a letra B. Com base nesse texto, o que se pode concluir sobre o relacionamento entre o Império Inca e os povos sobre o seu domínio? Isso é uma pergunta pessoal, mas que tem que ser coerente com o texto. Percebam? Tá. Relacionado entre o Império Inca. O imperador Inca, ele dominava tudo. Ele subjugava e ele cobrava altos impostos dos dominadores. E aí, qual era a relação? Vocês acham que existia uma relação boa? Não, gente, era uma relação de opressão. Né? Tanto que a palavra que é utilizada aqui é que ele impõe, ó, era imposta. Tudo que é imposto é opressão, é obrigação. Então, é obrigação. Não existe uma relação, de fato, amigável entre o imperador e os dominados. Claro que não. Nunca existe uma relação amigável. A não ser, né, que o outro queira ser dominado, que não é o caso que estamos falando. Não é o caso político que estamos falando sobre... Eita. Peraí, viu? Sobre os maias, certo? Então, vamos passar agora para o nosso último, tá? Que são, os incas. Aquela questão do Império do Sol é sobre os incas. Saberes e técnicas incas. Edificações incas, então as construções, tá? Os saberes que esse povo possuía, qual era? A maior contribuição dos incas foi no campo arquitetônico, não apenas em seus grandiosos templos, mas também em suas cidades, estradas e plantações. Os degraus auxiliavam na irrigação do terreno e aproveitavam ao máximo o relevo da montanha. Gente, eu quero que vocês lembrem, eu acho que eu não lembrei aqui a vocês, mas eu quero que vocês entendam que essas cidades incas, elas eram construídas em montanhas, em altas altitudes, tá? Era uma espécie de escadas, aqui era construída uma cidade inca, aqui já era construída outra, aqui já era construída uma outra cidade inca, e assim sucessivamente. Então, era construída em altas altitudes. Então, os arqueólogos, eles não sabem como é que esses povos incas, eles conseguiram desenvolver essas cidades se eles não tinham tecnologia, tá? Machu Picchu foi construída no topo de uma montanha, tá? Machu Picchu, gente, tem uma cidade também maia, tá? Assim como Cusco, só que Cusco é a principal. Foi construída no topo de uma montanha
E as pedras utilizadas na construção das casas e dos degraus utilizados para o plantio foram levadas para lá lentamente, em um processo que demorou cerca de 100 anos para finalizar. Então, esse processo aqui, gente, demorou 100 anos para ser finalizado. Deixa eu apagar aqui a luz. Aqui são as ruínas, tá? E o plantio era feito em degraus, já que as cidades incas elas eram construídas em montanhas. Então, os degraus que eles falam é isso aqui, tá? Olha, observa, né? Degraus. Aqui eu coloquei uma maquete, essa imagem tem no livro de vocês, tá? O que significa maquete? É uma representação em escala reduzida de uma obra de arquitetura ou engenharia a ser executada. Então, os incas, antes de executar alguma engenharia, alguma construção, eles tinham essa cultura de construir uma maquete. Índias, nome dado à parte americana do Império Espanhol, o nome completo é Índias Ocidentais. E aqui eu coloquei essa imagem, que está no livro de vocês também, exatamente como está aí. Praça das Armas e Igreja da Companhia de Jesus, em Cusco, Peru, essa imagem é de 2017. Já falei sobre essa prática, né, que eles praticavam agricultura, que era em degraus, porque eles construíram cidades em altas altitudes, em montanhas. Técnicas, trabalho e imposto. A base da produção agrícola dos incas era o ailo. Então, o que era esse ailo? Era uma comunidade, gente, formada por pessoas que acreditavam na descendência única, ou seja, cada ailo era reconhecida como uma grande família. Então, a comunidade, tá? Então, ailo é uma comunidade que é reconhecida como uma grande família. Por quê? Porque eles eles acreditavam que eram descendentes únicos. Eram chefiadas pelo curaca, que distribuía as terras e controlava o trabalho dos camponeses. Então, eles possuíam um chefe, que era o curaca. As terras de cada ailo era dividida em 3 partes. Uma para o imperador, uma para os deuses e outra para a família dos camponeses. Provavelmente a menor parte, né? Aí eu acho que eles pegam assim uma pizza, aí aqui é do imperador, certo? De curaca. Aqui, ó, é da parte religiosa, né? É a parte dos deuses. E aqui ficava para a família dos camponeses. Sempre é assim, né? As terras de cada ailo eram divididas em 3 partes, como eu expliquei, e eles prestavam serviços gratuitos ao Estado, plantando, construindo ou reformando, chamado de mita. Então, o que era mita? Era o serviço gratuito dos ailo, tá? Que era esse serviço gratuito para quem? Para o Estado. Que eles faziam o quê? Plantava, construía e reformava as cidades. E aí era chamado de mita pelos incas. Aqui eu coloquei mais uma vez a forma do plantio, que era, tá vendo? Degraus. Olha o português, tá vendo? Bem certinho, em forma de degraus, tá vendo? As principais culturas vegetais eram a batata, que era chamada de semilha, batata doces, batatas normais, milho, pimentas, algodão, tomates, amendoim, mandioca e um grão conhecido como quinua. Tá? Eram os produtos agrícolas, tá, gente? Aqui é um exemplo de produtos agrícolas que os incas, eles irão plantar, eles irão produzir nessa estrutura de degraus, certo? E agora, para finalizar com a melhor parte, claro, a atividade de vocês de prática. Não esqueçam de fazer a atividade, de pontuar as dúvidas, os questionamentos, para no plantão pedagógico com a professora, vocês tirarem a dúvida de vocês em relação a essa aula. Está toda formatada no contexto do livro. Vocês assistem a aula, é só botar o livro em frente e vão lembrar de assistir a aula aqui, presencialmente, tá? As atividades da página 29, da página 30 e da página 31 são somente 3 páginas.
faça no caderno organizado, como sempre eu peço. E é só isso por hoje, tá? Fiquem bem, cuide-se e beijos.